Queridos, em primeiro lugar, desejo saudar a todos com a paz do Senhor e dizer-lhes da minha alegria, satisfação de poder estar aqui com os santos. Portanto, queria pedir àqueles que podem que tornem os vossos assentos, por favor. Muito obrigado pela receptividade. Enquanto isto, eu quero externar a minha gratidão ao pastor Adeilson Salles, pastor presidente desta igreja. Sem a aquiescência dele, obviamente, não poderia estar aqui. E estendo a toda a diretoria, pastor Antônio Carlos, todos os demais que formam esta honrada diretoria, todos os, não vou usar o contexto, termo companheiros, porque não sou digno, não estou a esta altura, mas quero falar e usar a frase amigos, a todos os que compõem este honrado ministério, pela credibilidade e a oportunidade a mim concedida. Quero fazer menção de louvor a Deus à vida do pastor Francisco, o qual temos já há dias uma amizade. Nos encontramos em Brasília e ele ligou para mim para que estivesse aqui. Muito obrigado, pastor, ao Senhor, todos que o acompanham neste trabalho. E, obviamente, não poderia deixar de registrar a minha gratidão aos irmãos, ao pastor Maurício, que me recepcionou lá no aeroporto, também pastor Eduardo, a missionária Anne, que Deus recompense-os pelo vosso feito. Aproveito a oportunidade para transmitir um abraço do meu pastor a todos que aqui estão presentes. Queridos, sabedor de que o culto ele é provocativo, eu quero ler um texto que está no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Quero tomar por base só esse texto para compartilhar convosco. É uma mensagem simples, conhecida, está nos anais da Bíblia Sagrada. Capítulo 37, versículo 11. É uma expressão ou um dos maiores contextos na história da humanidade, na história do povo de Deus. Versículo 11 diz o seguinte: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos cortados. Vou repetir. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Amados, tendo em vista o que nós estamos vivenciando, tendo em vista um período pós-modernidade que nós estamos vivenciando, tecnologia de ponta, era digital, aonde queira que não, as mutações constantes que atingem graus tão elevados, e se hoje nós corremos risco de adquirirmos algum equipamento eletrônico hoje, amanhã ele já está desvalorizado. Este crescimento tão avassalador e as informações bombardeiam o nosso cérebro, a ponto de que nós recebemos tantas informações. Estava lendo uma colocação, um artigo de Marco Apolo, e ouvindo a entrevista de Augusto Cury, quando estes homens, psicólogos, psiquiatras, eles dizem que uma criança hoje de 7 anos, eles têm mais informação do que o imperador de Roma na sua época. Um dos maiores problemas e dificuldades e preocupações desses homens é que as informações são tantas e não está tendo predisposição de desenvolvê-la. E queira ou que não,
Nós sabemos que por mais santo que nós sejamos, nós somos também bombardeados. E queira que não, não é ruim, isso é bom, é avanço. Mas, quando nós fazemos uma comparação com a fé, queira que não, essas mutações roubam alguma coisa. Elas tiram alguma coisa do princípio. Pois nós vivemos numa era de facilidade, onde um clique resolve muita coisa. Então é sabedor de que não vou estar pregando para super-heróis, sabedor que não vou estar pregando para super-crentes, sabedor que eu vou estar pregando para seres humanos, e seres humanos passíveis de erros, decepções, e quantas vezes queremos desistir ou outros já desistiram. Então eu gostaria de falar nesta noite, estou voltando. Diga comigo, estou voltando. Quando nós observamos o texto e o seu contexto, a Bíblia nos mostra o poder de misericórdia de Deus. Se nós observarmos, estamos aqui lendo um texto, e todo o seu contexto estava envolto à história do povo de Deus, aonde que se nós observarmos o capítulo 23 ao 24 do Êxodo, nós vamos perceber que havia uma aliança por meio de sangue de novilhos. A Bíblia mostra que quando Deus tira o povo do Egito, então ele chama Moisés para um diálogo particular. E neste diálogo Deus propõe uma aliança de fidelidade com o povo de Israel. E o povo, por unanimidade, aceita esta proposta, e ali é fixada uma aliança de fidelidade. Quando nós acompanhamos o desenvolver de Deus colocar o povo na terra prometida, o povo, aqueles que saíram, que faziam parte deste povo que saiu do Egito, só 2 adentraram na terra prometida. Quando nós chegamos no capítulo 2 dos livros dos Juízes, a Bíblia diz que levantou uma nova geração em Israel que não conhecia Deus e não tinha visto seus feitos. Então, a partir daqui, os irmãos hão de convir que Israel, o povo de Deus, quebrou o princípio de fidelidade e andava em altos e baixos. Quando nós acompanhamos o desenvolver da história, a Bíblia nos mostra que havia um acontecimento, aconteceu algo que era inusitado de uma forma contundente. A Bíblia percebe-se, nós, no contexto bíblico, que a insensibilidade chegou ao ápice no coração do povo. A insensibilidade, a falta de comprometimento, a falta de santidade, de busca a Deus, começou a ser impregnada dentro de Israel como nunca tinha visto antes. A Bíblia mostra que as 10 tribos do Reino do Norte estavam totalmente ludibriadas, aonde Deus levanta Oséias para o advertir. Quando nós voltamos para o sul, para Jerusalém, para Judá e Benjamim, nós percebemos acontecimento também catastrófico. A Bíblia diz que o acontecimento foi tão desfavorável que o próprio profeta Abacuque lamentou. Os irmãos hão de convir que Abacuque não aceitou aquela situação, porque nunca tinha visto tanta frieza, pois a Bíblia mostra que desde o palácio, a mais simples choupana, o pecado, a insensibilidade predominava. Então Abacuque, não aceitando aquilo, porque queira que não, Deus sempre tem os seus remanescentes. Então a Bíblia diz que Abacuque, ele faz uma oração. Ele não procura culpado e não procura culpa. O Abacuque precisava de uma renovação e, como um grande homem, ele queria ver uma nação ser sacudida pelo poder de Deus. Então ele não critica, ele não busca culpados, não aponta culpados. Então ele sabia que para ter avivamento tinha que começar por ele. Quer ver uma coisa? Diga para quem está ao seu lado, quer ver avivamento? Tem que começar por você. Então Abacuque, sabendo que era uma peça fundamental, ele não botou culpa e nem procurou culpa em ninguém. Ele se enclausula e entra num processo de oração. Ele continua. Veja que a oração dele era pedindo avivamento, sendo que a palavra oração, ela é um diálogo, um tempo de ouvir e de falar.
tempo de falar ou de responder. Então nós percebemos que Deus não estava respondendo a Abacuque. Então ele sai da oração e entra no clamor, segundo o seu livro, a sua escrita. Haja vista que enquanto a oração é um diálogo, o clamor é diferenciado. O clamor é você colocar o volume no máximo e abrir a garganta e gritar desesperadamente. Então ele diz: até quando eu vou orar e o Senhor não vai me ouvir? E não vai me responder? Até quando eu clamarei e o Senhor não vai me responder? Então Deus ouve o clamor, o grito de Abacuque, e o clamor era que Abacuque começa a se preocupar. Veja que Abacuque, Deus responde dizendo: Abacuque, eu farei uma coisa extraordinária dentro do meu povo. Aí Abacuque se anima, aí Deus diz o que vai fazer. Deus diz: eu vou usar os caldeus para punir e trazer avivamento para o meu povo. É aqui que Abacuque se desespera, é aqui que Abacuque se preocupa, de tão alegre que estava, porque ele pensava que Deus ia fazer coisas simples para trazer um avivamento, mas Deus queria punir o povo, porque a bênção é natural. A Bíblia diz que as bênçãos, os milagres, eles correm atrás dos crentes. Aonde tem um crente fiel, o milagre sai procurando ele, mas o avivamento não. O avivamento é diferente. O avivamento, uma vez perdeu-se, ou por um incidente, tem que ter conserto para ele voltar. Então diz Deus: eu vou usar os caldeus para punir o meu povo, e depois eu punirei os caldeus porque puniram o meu povo. Aí Abacuque entra em questões de queixas com Deus, sem querer aceitar. Abacuque faz questão de dizer como o Senhor vai usar uma nação ímpia para punir o teu povo. Isso não pode acontecer. Aqui ainda tem justo, ainda tem remanescente. Aí Deus diz a Abacuque: eu vou fazer o que eu lhe disse. E se tem algum justo, ele vai acreditar que eu vou apertar, mas depois eu vou trazer avivamento. Então Abacuque diz o texto que ele volta para a torre de vigia. Ele agora para de clamar e volta para a oração. Quando ele está na oração, ele entende que era necessário, que para ter um avivamento precisava o povo se quebrantar. Veja que quando chega no capítulo 3, ele clama, ele diz que entendeu o trabalhar de Deus. Ele diz: ouvi a tua voz e temi, aviva a tua obra no meio dos anos. Vejam que a fé de Abacuque era tão grande, era tão tremenda, que ele usa o impossível da época para mandar Deus mandar bronca. Veja que ele usa as 3 árvores perenes num contexto onde a pecuária e a agricultura arrastava 90% da economia. Veja que ele diz: ainda que não haja fruto na videira e o fruto da oliveira minta, ainda que não haja vaca nos currais e as ovelhas sejam arrebatadas. Isso na cultura da época era impossível acontecer, mas ele disse: mesmo que acontecer, todavia eu esperarei no Deus da minha salvação. Pode avivar a tua obra. Então, da partir daqui, Abacuque sai do cenário. Quando os irmãos percebem, entra Deus agora querendo uma voz para despertar Jerusalém. Agora Deus queria uma voz para não deixar Jerusalém entrar no juízo fatal. Então Deus não encontra uma voz, porque havia um contexto de insensibilidade pejorativo que permeava o povo. Então é quando Deus não tinha uma voz. Por quê? Porque a classe da monarquia já não estava nem aí para provocar avivamento. A classe sacerdotal já não tinha um subsídios peculiar, como grão para a oferta de cereal e nem líquido para a oferta de libação. A classe profética estava calada porque não tinha credibilidade. Então é quando Deus vai lá no centro administrativo e dá uma visão a um filho, a Isaías, filho de Amós, o profeta. Veja que quando Deus dá a visão a Isaías, era mostrando a situação que o povo estava. Quando Isaías começa a descrever a visão, a partir do versículo 2 por diante, ele começa a dizer a lamentação que Deus faz naquele período. Veja que Isaías começa a dizer: dá ouvido aos céus e presta atenção à terra, porque assim fala o Senhor: filho criei e os fiz engrandecer, mas eles se revoltaram contra
contra mim. O boi conhece o seu dono, jumenta a manjedoura do seu possuidor, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não me entende. Veja que Deus abre o leque para mostrar a Isaías o que estava acontecendo dentro de Jerusalém. Quando a gente começa a ler o livro de Isaías, a gente se arrepia no poder de restauração de Deus. Isaías começa a mostrar um caos sem precedente dentro de Jerusalém. Isaías começa a mostrar que o povo estava corrompido desde a planta do pé ao couro cabeludo. E o problema não é o erro, porque o erro não destrói o ser humano. Os nossos erros não me destroem por conta da misericórdia de Deus. O que pode nos destruir é a falta de esperança, porque a Bíblia diz que mesmo o povo sendo infiel, Deus permanece fiel do mesmo jeito. O erro do povo, a infidelidade do povo não altera a fidelidade de Deus. Ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Isaías começa a mostrar um período catastrófico, uma situação deplorável e de comodidade por parte do povo. O povo estava tão satisfeito naquela situação pecaminosa que não dava mais atenção a Deus. O povo esqueceu de um grande avivamento e Deus persistia, Deus insistia em restaurar o povo. Se os irmãos observar, Isaías começa a mostrar que esta insensibilidade, ela abrange as quatro camadas principais de Jerusalém, a ponto que Isaías começa a dizer que a camada da monarquia já havia se preocupado com a ciência. Isaías diz que a camada social também havia se ludibriado. Então o pecado havia tomado conta da juventude, da classe feminina, e também a insensibilidade permeava. Então, quando a gente termina o capítulo 5 de Isaías, a gente termina com uma lamentação de Deus. Olha o que é que Deus diz a Isaías: Isaías, eu plantei uma vinha e eu semeei as melhores sementes, e eu esperava que desse uvas boas, mas quando nasceu uva bravas. Então Deus disse: eu coloquei vigia, coloquei uma torre e a cerquei com cerca, a protegi, mas quando nasceu uva brava. Quando termina o capítulo 6, Deus precisava de uma voz dentro de Jerusalém. Veja que o caos estava tão tremendo que o próprio Isaías se achou indigno de ser usado por Deus. Ele disse: eu habito no meio de um povo impuro e no meio de um povo de impuros lábios. Aí Deus o purifica e leva-o aos céus em uma visão. Quando Isaías em espírito chega no céu, estava acontecendo uma reunião em caráter urgencial. Então Deus diz, no contexto da reunião, Isaías já purificado, ele ouve uma voz emergencial, e a voz era que Deus precisava de uma voz dentro de Jerusalém para divertir o povo. Veja que Isaías, quando ouve, ele fala da pauta da reunião. A reunião dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Era Deus precisando de uma voz. Aí é quando Isaías, já purificado, é sensibilizado e começa a gritar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando nós vamos para metade ou por mais adiante do capítulo 6, você já vê Isaías profetizando dentro de Jerusalém. Ele abdicou a superintendência de assuntos internacionais do reino de um período de Uzias, e agora ele entra como oráculo. E veja que a mensagem de Deus através de Isaías era para proteger o povo, para fazer o povo tornar a si. Veja que a mensagem de Isaías era mais arrependimento e esperança da parte de Deus. Isaías é usado por Deus: tornem-se a mim e eu tornarei a vós. Veja que a mensagem de Isaías era contundente: se vocês tornarem a mim, vocês vão desfrutar o melhor desta terra, mas se não, a espada vai perseguir vocês. Mas o povo não dava ouvido. Veja a mensagem de Isaías, como era gratificante. Capítulo 41, diz Deus através da boca de Isaías: ó bichinho de Jacó, não temas que
eu serei contigo. Eu te sustento, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Envergonhados, confundidos vão ser todos aqueles que se levantarem contra ti. Torna-se em nada, porque fui eu que te chamei. Quando a gente chega no capítulo 43, aí Deus usa Isaías para dizer: ó bichinho de Jacó, se quando passares pelas águas não submergirás, quando tu passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, porque fui eu que te chamei. Quando nós vamos mais adiante no capítulo 44, aí Deus diz: eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne e derramarei água sobre o sedento. Quando nós vamos mais adiante, que chegamos no capítulo 49, Deus usa Isaías num princípio remoto de possibilidade. Veja que Isaías começa a dizer, Deus usando a Isaías para Israel: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta a ponto de vier a se esquecer dele? Até pode, é impossível, mas pode. Mas disse Deus: todavia eu não me esquecerei de ti, ó Israel, porque eu gravei o teu nome na palma direita da minha mão. Veja que a mensagem de Isaías era totalmente de arrependimento. Operando Deus, quem impedirá? Os meus braços não estão encolhidos, nem os meus ouvidos agravados para não poder ouvir. Operando Deus, ninguém vai impedir. A mensagem de Isaías, só que a mensagem de Isaías começou a incomodar. Quando nós vamos para o capítulo 11 do escritor aos Hebreus, veja que quando ele fala desta geração, deste povo do Antigo Testamento, ele fala na coragem desses homens. Ele diz que alguns foram até cerrados pelo meio, mas não desistiam. Então a tradição diz que Isaías foi um deste, que foi cerrado pelo meio para tentar calar a voz de Deus. O pecado prevalecia de uma forma tão contundente que a verdade começou a atrapalhar o pecado. Então, para calar a voz de Deus, diz a tradição que cerraram o profeta Isaías no meio. Quando a morte de Isaías foi crucial, então agora nem o jovem queria ser voz de Deus. Falar a verdade não era fácil. Advertir o povo contra a desobediência também não era fácil. Então é quando agora os jovens em todas as esquinas de Jerusalém, o assunto era como o rei matou Isaías, como a morte de Isaías foi terrível. Então ninguém queria se predispor ao lado de Deus. Quando todos pensavam que Deus tinha desistido, que Deus tinha calado, aí Deus não passa mais em Jerusalém. Agora Deus vai lá no interior de Jerusalém, numa cidade de nome Anatote. E quem morava nesta cidade era só pastor, só sacerdote. Então Deus não pede licença, porque Ele é Deus, Ele entra onde quer. Aí ele entra na casa do sacerdote Uquias e encontra um adolescente de 17 anos aproximadamente. Veja que quando ele entra, ele nem questiona, ele já entra dizendo: antes que tu saísse do ventre eu te conheci, antes que tu saísse na madre eu te santifiquei e te dei as nações por profeta. O assunto era tão temível, era tão temerário, que o profeta começou a temer. E Jeremias diz: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. O assunto era terrível, as notícias não eram das melhores. Aí Deus diz: não diga que não passa de uma criança. Aonde eu mandar você ir, você vai ter que ir. O que eu colocar na tua boca, tu vai falar, e eu estarei com você para te dar livramento diante deles. Veja que Deus queria resgatar o povo. Agora Deus entra no cenário e Jeremias entra pregando. Se nós observarmos o teor da mensagem de Jeremias, é assustador. Jeremias prega contra a desobediência e a aproximação do povo a Deus. O que acontece com Jeremias? O caos no contexto do ser humano. Jeremias é ultrajado, esbufeteado, jogado em cisterna, a ponto dele ter um princípio depressivo, a
ponto dele lamentar e a dizer: Senhor, a tua palavra se tornou vergonha na minha boca. Eu falo, ninguém acredita. Ó Senhor, porque tu, Senhor, não tornou o ventre da minha mãe o meu sepulcro? Porque eu não morri antes de nascer? Veja que ele bate de cara com Deus. A crise assolou Jeremias de uma forma tão grande que Jeremias diz: Senhor, tu me iludiste, tu me enganaste, e tu me iludiste, e iludido eu fiquei. Eu te disse que não queria, mas o Senhor foi mais forte do que eu. Eu prego e me tornei vergonha para o teu povo, e agora eu quero parar de falar a tua palavra, mas eu não estou conseguindo, porque quando eu penso em parar, a tua palavra queima nos meus ossos e no meu coração como um fogo abrasador. Não dá mais para parar. Diga para quem está ao seu lado: não dá para parar mais não, meu filho. Se tiver que chorar, chora correndo. Se tiver que chorar, chora andando. Se tiver que chorar, chora dando glória a Deus, porque não dá mais para parar. E Jeremias, aí Deus desce à casa do oleiro, que eu falei com você. Quando ele desce à casa do oleiro, o que é que acontece? Aí Deus fala com ele, e ele vê o inusitado. O vaso quebra na mão do oleiro. O problema é que o vaso não cai, e Deus começa a refazer de novo. O oleiro, quando Jeremias se assusta, aí Deus diz: Jeremias, assim sois olhos das minhas mãos, ó casa de Israel. Como fez esse oleiro, não posso fazer eu de novo. Eu sou Deus poderoso. Eu vou quebrar, mas eu vou refazer de novo. Eu vou triturar, mas eu vou refazer de novo. Eu vou apertar, mas vem avivamento aí. Vem avivamento aí. Vem avivamento aí. Não demorou muito. O povo não se voltou para Deus. O povo não caiu a ficha. A Bíblia diz que agora os caldeus, o que Deus prometeu a Abacuque começou a acontecer. A Bíblia diz que os caldeus tomaram conta, cercaram Jerusalém. Jerusalém, a nação temível, a nação higiênica, a poderosa Jerusalém, por dois aspectos: o único Deus verdadeiro morava em Jerusalém, segundo a crença, e os muros imponentes. Agora os caldeus cercam Jerusalém, e o povo não tinha mais como sair. Não tinha importação e nem exportação. Então foram faltando víveres. Os soldados foram perdendo as forças e não tinha como contra-atacar. A Bíblia diz que o cerco foi tão cruel que o salmista, no Salmo 79, ele descreve um pouco da situação. Quando ele vê os soldados sem força, quando ele vê o povo morrendo de fome no meio da rua, aí ele começa a gritar, cantando e orando, dizendo: Senhor, estão invadindo a tua herança, Senhor, estão matando os teus servos, estão dando a carne dele e os animais do campo e os seus cadáveres também, Senhor, o sangue deles estão correndo no meio da rua e não tem quem os sepulte. Agora os mais pobres iam morrendo dentro de Jerusalém, acabando por conta da fome. Jerusalém, que era tão limpa, tão higiênica, se nós olharmos na lei de Moisés, se um objeto do corpo, por exemplo, se eu estivesse falando e uma gota de saliva tocasse no pastor Francisco, ele já se tornaria imundo. Dá para ver o grau de pureza de Israel. Agora a coisa apertou, a carniça estava em todas as esquinas, porque por conta da insensibilidade, agora o povo morria e não tinha quem os sepultasse, quando eles não tinham força. E agora os caldeus entram em Jerusalém, e Jeremias, o profeta, bota ele no calabouço, porque ele é culpado dessa situação. Então agora os caldeus entram em Jerusalém, arrebenta com tudo, quebra a casa dos nobres, destrói os palácios, e agora leva cativo a primeira leva
para Jerusalém. Agora imagina, na visão ótica humana, todos pensavam, começou a acabar, não tem mais avivamento, não tem mais probabilidade. Então o que é que Deus faz? Na segunda leva, Deus deixa Jeremias sair do calabouço, e na primeira leva, Deus preservou o avivamento. O que é que aconteceu? Quando todos pensavam que o povo ia ser cativo para a Babilônia e ficar lá esquecido, aí Deus toca no coração de Nabucodonosor. Aí Nabucodonosor dá ordem a Aspenaz, o seu eunuco: eu quero que quando vocês invadirem Jerusalém, selecione a nova geração, selecione uma geração jovem, mas uma geração talentosa, arrumada, sarada, cheia de conhecimento e de estudo. Aí agora o que é que Deus faz? No meio desta seleção vão 4 hebreus poderosos na fé, Daniel e seus 3 amigos. Então eles são levados para a Babilônia. Era Deus preservando o avivamento. Agora Daniel e seus amigos lá na reunião, quando vai ser parabenizado, porque o termo seleção, selecionar, é você ser tirado dentre outros, você ser qualificado melhor. Agora o Aspenaz, servo do Nabucodonosor, vai parabenizar a nova geração. Vocês estão de parabéns, porque vocês foram selecionados pelo rei para comer a comida que o rei come, para beber o vinho que o rei come. Vocês estão de parabéns. Era o melhor que uma geração poderia ter. Só para os irmãos ter uma pálida ideia, eu há uns 2 anos atrás, no culto de ensino da minha e da igreja que trabalho, entra uma jovem da nossa igreja, chorando. Depois do culto me abraçou e disse: pastor, obrigado, mas o que houve? Pelas suas orações, eu fui selecionada e vou passar 2 anos na Austrália aprendendo inglês, pastor, no Ciência Sem Fronteira. Isso foi o ápice familiar, todo mundo se alegrou. Ela partiu para lá. Depois de 2 anos, terminou o culto de ceia. Quem entra com presentes da Austrália na mão? A jovem. E ela me abraça, voltou polida, hoje é professora de inglês. Agora imagina, Jerusalém estava prestes a ser devorada. Babilônia era a nação que era sonho de consumo de muitos. Agora Jerusalém não tinha mais esperança, e aqueles 4 tinham tudo para crescer na nação futura. Quando eles ouvem que tinha que comer a comida do rei e beber o vinho, eles traziam na história: a comida de Babilônia é a sacrificada aos deuses dele, a bebida também. Aí Daniel levanta a mão e diz: ei, moço, esse negócio não vai dar para a gente não. A gente não pode comer nada disso não, porque nós somos diferentes, nós somos crentes, somos da glória, nós pertencemos a um Deus verdadeiro. Não dá não. Mas como é que pode? Não dá, nós somos santos. Veja que Deus leva eles para Babilônia para manter avivamento lá. Não demorou muito, Nabucodonosor teve que entender que é Deus que manda. Ele escreveu um decreto: a partir de hoje eu determino em toda a Babilônia, em toda a minha província, não se pode adorar a outro Deus a não ser o Deus de Daniel. Ele é Deus em cima no céu, ele é Deus embaixo na terra. O avivamento foi para a Babilônia. O avivamento foi para a Babilônia. Segunda leva, os caldeus quebram Jerusalém, toca fogo no muro e na cidade, arrasa. Nessa hora, Jeremias teve uma das maiores propostas que um profeta podia ter. Nebuzaradã, comandante do exército caldeu, chega para Jeremias e diz: Jeremias, Nabucodonosor mandou te fazer uma proposta. Ele sabe que tu é crente. Ele disse: se você quiser ir com a gente, venha, que ele vai cuidar de você. Se fosse hoje, você vai ter uma 4x4, uma SW4, salarinho sem fazer nada, só comendo do melhor. Vem, Jeremias. A Bíblia diz que ele pensou:
Agora imagina. Deus manda um avivamento para a Babilônia pelos 4. E a Bíblia diz que em Jerusalém só ficaram os pobres. Os miseráveis. Ninguém acreditava. E Deus deixou Jeremias no meio dos pobres. Agora tinha um fogo aceso no meio dos pobres de Jerusalém. E tinha um fogo aceso na Babilônia. Esperança. Quando Jeremias vê a situação da cidade, é por isso que ele chorava, que Deus mostrava a ele. Quando a gente vai para Lamentações, que aqui está dizendo lá, Jeremias faz um lamento, lembrou de como era Jerusalém. Aí ele começa a escrever Lamentações. Senhor, a nossa terra passou a estranhos, e a nossa casa agora pertence a forasteiros. Como está solitária, Senhor, aquela cidade que era tão cheia de gente. Os nossos jovens não cantam mais. Os nossos adolescentes estão perdendo a esperança. Estão sofrendo na Babilônia. A coroa caiu da nossa cabeça. Renova os nossos dias como antes, Senhor. Mas para ter avivamento tem que ter quebrantamento. O povo é levado como escravo, cativo, amarrado, chutado. Os sacerdotes sendo mortos, chutados. A maior vergonha para o povo de Deus. Levados para a Babilônia, sem esperança. A Bíblia diz que quando o povo saiu, Jerusalém assolada, muro derrubado, queimado as portas. Os inimigos ou os vizinhos subiam nas montanhas e via o povo de Deus sendo arrastado como escravo. Aí o povo gritava: valeu, Nabucodonosor, nunca mais eles voltarão. Acabou a esperança deles, nunca mais. E eles foram levados para a Babilônia. Aí o que é que Deus faz? Fogo no palácio, na Babilônia. Jeremias no meio dos pobres. E o povão vai para a Babilônia, para toda a região. Aí Deus pega Ezequiel e joga ele na beira do rio Quebar, lá em Babilônia. Agora tinha esperança no meio dos pobres. O palácio pegou fogo. E na beira do rio, no meio do povão, tinha outro doido chamado Ezequiel. Deus cerca. 70 anos se passam. Aproximadamente. A Bíblia diz que a esperança do povo foi embora. Veja que perto desses 70 anos, Deus mostrou a Ezequiel. O ditado do povo era: os nossos ossos se secaram. Foi embora a esperança. Fomos cortados. Zero de esperança. Mas quando vai completando quase 70 anos, cadê o Miqueias? Está aí? Aí o povo acorda diferente. A Bíblia diz que o povo acorda chorando. A ficha caiu. Os instrumentos pendurados no salgueiro. Não tinha mais louvor. Segura aí, filho. Penduraram os instrumentos de adoração. Esperança cortada. Aí naquele dia diz o Salmo 137 que a ficha caiu. Quando a ficha caiu, aí o povo acorda chorando. Lembraram de quem era, o que eles tinham, quem eles eram em Sião. Aí as lágrimas começaram a cair. Não foram trabalhar. E quem estava na beira do rio? Uma esperança. Aí o povo corre para a beira do rio. Os louvores, os adoradores. Só para os irmãos terem uma ideia, o tecladista, me ajuda aqui, tecladista, vem aqui. Cadê o tecladista? Miqueias, vem cá. Para os irmãos terem uma ideia, os adoradores, vem cá, Miqueias, correram para a beira do rio, chorando. Chegaram na beira do rio, a ficha caiu. A Bíblia diz que eles colocaram o joelho no chão, em Babilônia,
e colocaram a cara no pó. E começaram a chorar. E a Bíblia diz qual era o motivo do tanto choro. Lembrando de Sião. Quem a gente era. Deus habitava no meio do nosso louvor. Quando os soldados que levaram eles cativos viram os adoradores chorando, correram para lá e começaram a tirar a casquinha. Cantem agora! Bora! Alegra o coração da gente. Cantem daqueles hinos que vocês cantavam lá em Sião. Ele chorando dizia: como nós podemos cantar estando em terra estranha? Não dá para cantar. Aí um daqueles adoradores não aguentou a pressão. Salmo 137 nos dá essa deixa, que no meio das lágrimas ele começa a dizer: ó Jerusalém, Jerusalém, como eu posso me esquecer de ti? Tu és a minha maior esperança. Esqueça a minha mão direita da minha esquerda. A minha língua se apegue no céu da boca. Se eu não pegar os meus instrumentos agora, mesmo na terra estranha, eu vou adorar Jerusalém, eu vou adorar. Ele levanta e vai pegar os instrumentos. Chora Israel. O bonito é que o hino hoje de Israel tem uma estrofe que diz: enquanto o coração bater no peito da alma judia, ainda há esperança. Ele pega a harpa no salgueiro e começa a cantar, lembrando: quando em cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes planteavam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Aí ele virava para o povo: ó Jerusalém, por que deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Chora Israel, nenhum lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Aí os outros foram chegando à cena. Chora Israel, Babilônia não é lugar de adorador, não é teu lugar. Babilônia não é lugar de crente. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. A dor foi tão grande, as lágrimas caindo, a voz acabou e eles não saíam do joelho, só gemendo. Derramando raça, do inimigo te libertará. A Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor. Aí Deus levanta-se no meio do caos e cumpre o que disse a Isaías: eu tomarei o meu servo Ciro e farei o meu povo retornar. Mas Senhor, não dá para retornar, a região é íngreme, estamos trancados. O melhor Nabucodonosor trouxe e trancou num túnel subterrâneo o nosso ouro, a nossa oferta. Não importa, eu sou Deus, eu vou planear os caminhos tortuosos, eu vou quebrar a porta de bronze, vou despedaçar os ferrolhos e vou devolver os tesouros da escuridão, para vocês saberem que eu sou Deus e chamei vocês pelo nome. Ei. Ei. O rei Ciro promulga
quer voltar para recomeçar? Quem de vocês querem voltar? Cerca de 50 mil judeus. Jerusalém desolada, acabada. A história diz que o rei Ciro pegou as melhores sementes da Babilônia e ofereceu a cada família os instrumentos nas mãos, saco de cimento nas costas. Vem eles voltando por onde ninguém acreditava mais. O impacto foi tão grande que a Bíblia diz que gerou um hino, compuseram um hino. Por quê? Porque quando eles voltavam, as nações não acreditavam e começaram a dar glória a Deus. Por isso que eles fizeram o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos trouxe de volta do cativeiro, ficamos como quem estava sonhando. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um cântico novo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Ele dizia: é verdade, é por isso que nós estamos alegres. Estamos voltando, estamos voltando, estamos voltando. Eu disse que eu não estou pregando para super crentes. Dá uma olhadinha para quem está ao teu lado aí e diga: estou voltando, meu filho. O que é voltar? Para onde tudo começou. O que é voltar? É a gente lembrar como eram os nossos cultos. A gente não dependia de popstar. Para Jesus batizar não precisava ninguém famoso. Não precisava ninguém com disco de ouro gravado para vir cantar para Jesus batizar, não. Os nossos cultos começavam já debaixo do fogo. O pastor tinha dificuldade de levantar os irmãos do joelho. Os nossos cultos terminavam em milagres. Quantas vezes eu não tive que carregar crente para casa no carro de mão? Acabou o culto e eles não conseguiam ir para casa embriagados pelo poder de Deus. O pastor dizia: apaga a luz, Bento. Mas paga. Quando apagava a luz para o fogo apagar, era que o fogo pegava. O que é que faz? Bota nas costas, bota, leva para casa. Era a gente com os crentes nas costas dentro do carro de mão, e os crentes propagando, falando em língua, profetizando, e os não crentes correndo atrás: eu quero, eu quero, eu quero. E aceitava Jesus como Salvador. Estava pregando em um congresso de jovem em Aracaju, pingando azeite. Preguei sábado à noite, domingo de manhã. Voltei para o hotel para descansar, para pegar no encerramento. Aí o interfone toca. Era a recepção. Os pastor Genival: pois não, vim aqui às pressas. Levantei e fui a ela. Ela estava: suba no apartamento 217. Tem uma moça que quer se matar. Quando eu subi, que bati na porta, era uma das maiores cantoras na época do Brasil, famosa. Quando abriu a porta, com os olhos correndo lágrimas, olhou para mim e disse: pastor Genival, pois não, o senhor tem fogo de Deus na vida? Eu disse: já sou preto de tanto fogo que eu levo nas igrejas, meu filho. Já ando fumaçado. Ah, pastor, Satanás quer me matar aqui. Eu vim cantar, dizia ela, numa discoteca gay, e Satanás quer me matar. Vai morrer, mas não, se não morreu até agora. Meia hora orando e expulsando demônios. Orei, ela aceitou Jesus. Só que quando eu desci para o quarto, não sabia que tinha atrizes e atores da Globo naquele hotel. Então 7 horas ia fechar só para eles. Ninguém entrava, ninguém saía. Quando deu 7h10 eu saí do quarto. Quando cheguei no corredor de saída, ninguém passava. Uma música rolando e as atrizes seminuas com os atores fecharam o corredor. Quando eu despontei na curva pingando azeite, aí o rapaz que controlava a música, o DJ, estava na galeria. Quando ele olhou para mim, que me viu, começou a tremer e ficar de pé, e começou a gritar para os atores e atrizes: eu vou parar a música, eu vou parar. Eles disseram: não pode, o que é que está acontecendo? A gente pagou caro, eu vou parar, o que é que está acontecendo? O ungido de Deus vai passar. Saiam da frente, abre o corredor, saia da frente, saia da frente, saia da frente, saia da frente.
Hoje está feio. O avanço está tão grande. Que estão tentando nos calar. Hoje é feio ser cheio de Deus. Eu costumo dizer que eu fui sabatinado por um grupo de teólogos bacharelados. Quando eu terminei o curso, e eles vieram me dizer: Bento, tu não é mais um neguinho do interior. Do jeito que tu pregava, era para o interior. Século 21 não tem mais espaço, porque tem muitos doutores universitários nessas igrejas. Primeiro, Bento, tu usa muito anti-higiene. Como? Tu chora muito. Se tu não conter as lágrimas, só tem uma alternativa. Qual é? Usa a ética, Bento. Se as lágrimas caírem, não deixa molhar o rosto. Faz assim, ó. Sua demais, não passa o lenço no rosto. Usa um lenço descartável, Bento. Simplesmente é só isso, ó. E tá certo. Você não pode mais pregar como pregava, Bento. Esse negócio de estar falando línguas estranhas no microfone é coisa do passado. Você tem que começar frio e terminar gelado para não quebrar a ética. Para de falar tanta língua pregando, Bento. Termina frio o culto, que assim tu vai ser honrado. Ah, mestre, não dá para mim não. Não dá para mim não. Por que não dá? Eu sou da Assembleia de Deus, eu nasci no meio do fogo. Eu sou pentecostal. Cadê a geração? Cadê a geração do fogo? Cadê a geração pentecostal? Assembleia de Deus, doutor profetiza. Assembleia de Deus, doutor fala em línguas estranhas. Assembleia de Deus, Deus ainda tem espaço. E me arraste. Dá para bater no peito e dizer: estou voltando. Eles voltam, mas eles não conseguem recomeçar. A Bíblia diz que os samaritanos estavam dentro de Jerusalém e o pecado ainda prevalecia. Eles semeavam as sementes produtivas e as sementes não germinavam. A sequidão, Jerusalém estava desolada. Qual era o segredo? Eles queriam recomeçar sem tirar o pecado. A semente era produtiva. Semeavam e a semente não germinava. Aí eles choravam e cantavam pedindo socorro a Deus. Lembra das enxurradas que descem do Negueb, Senhor? Restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Manda chuva. A semente não quer germinar. Aí Deus diz: nada de chuva, meu filho. A terra está seca, tá. Cave mais fundo. Mas não para de semear e nem olha a situação do vento. Porque aqueles que com lágrimas semeiam a preciosa e a boa semente, com certeza voltarão com seus molhos cheios de alegria. Isso é um culto de milagres. Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado, se você pode, diga para ele: a terra está seca? Diga: não desista. Cave um pouco mais fundo. Eles foram, não conseguiram. Eles não conseguiram. A Bíblia diz que como eles não conseguiram, se acomodaram. E depois de algum tempo, uma família voltou para o lugar do cativeiro para visitar os parentes, Suzã. E quem é que vem no meio? Hanani. Quando Hanani chega em Suzã, quem é que está lá? Neemias, amigos. Neemias pergunta a Hanani: me conta,
Como está Jerusalém? Como estão os irmãos que saíram do cativeiro? Aí Hanani começa a chorar dizendo, está uma vergonha. Jerusalém com os muros e as portas queimadas. E os irmãos que escaparam do cativeiro estão em miséria. Agora Deus tinha tocado fogo no meio dos pobres. Deus tinha uma esperança no beira do rio Quebar. Deus tinha tocado fogo no palácio. E agora Deus precisava de alguém no meio dos monturos. Aí Deus toca o coração de Neemias. E Neemias vem abrir mão de um emprego de confiança. Amicíssimo do rei. Até no olhar eles conheciam o semblante um do outro. Mais de 1000 quilômetros. Ele abre mão dos privilégios. Isso quer dizer que Deus não desiste do povo. Deus não desiste. Ele vem para Jerusalém para recomeçar. No meio dos monturos. Ele sai à noite. Vai para o lado sul. Por onde eu vou recomeçar? Para ter avivamento de novo, tem que tirar o pecado. E para tirar o pecado, tem que fechar o muro. Os samaritanos estão perturbando, vamos mandar ele para fora. Aí vai para o lado norte, não tem nada novo para recomeçar. A geologia diz que os muros de Jerusalém eram feitos de pedras calcárias, muito grandes. Ele só encontra monturos, capítulo 4 diz de Neemias. Monturo e as pedras que tinham sido queimadas, levado fogo. Aí ele faz a proposta para os irmãos. Quer avivamento? Tem que ter sacrifício. Não tem nada novo, Neemias. Como? O Deus dos céus nos fará prosperar. Vamos recomeçar. Dá para ouvir, dá para ver até hoje, pastor. Famílias e famílias, já que as pedras eram grandes, no meio dos monturos, tirando o pó de cima, o lixo das pedras. Um homem não carregava, tinha que ser 4 ou 6 na leva. Família inteira responsável por cada porta. Pegava a pedra na leva e saía gemendo. Chegava na brecha, bah, soltava a pedra. Deus apertou. Vocês que erraram têm que renunciar ao erro. Para o avivamento descer. Aí o muro vai tapando, os samaritanos ficaram preocupados e foram dizer a Sambalate: os judeus estão recomeçando. Aí o capítulo 4 de Neemias diz que o Sambalate ficou com raiva, reuniu o exército de seus irmãos e disseram: vamos acabar com isso. Correram para lá, chamou Tobias. Quando o Sambalate chegou em Jerusalém, que viu a matéria-prima que os judeus estavam recomeçando, aí ele começou a zoar, gargalhar com os soldados e com Tobias. E ele pergunta: o que é que está fazendo esses fracos judeus? Permite-se-lhe a isso? Eles estão pensando que vai ter avivamento de novo aqui dentro? Eles estão pensando que vão fazer ressurgir dos montões do pó as pedras que foram queimadas? É aqui que ele está coberto de razão. Veja que quando Tobias ouve, gargalha e diz: ah, isso é fácil. A vergonha foi tão grande que Neemias gritou: Senhor, faz esta vergonha voltar para eles. Porque Sambalate estava coberto de razão. A lógica era com ele. Mas crente não anda na lógica humana. Crente anda na contramão do mundo, da lógica humana. A lógica humana dizia, está escrito, que os muros de Jerusalém eram de pedra calcária. E a geologia ensina que a pedra calcária, quando leva fogo, perde a consistência. Ou seja, na lógica do homem, eram os irmãos judeus colocar uma pedra no muro, a que vinha por cima, a de baixo não aguentava e se desfazia. Por isso que Tobias diz: deixa, Sambalate, deixa. Se eles conseguirem, se vier uma raposa bater, o muro cai. Ei. Como você chegou aqui, não me importa. Me importa como você vai sair daqui. Bata a mão no peito, olhe para quem está ao seu lado e diga: hoje, não importa como eu cheguei,
Mas eu vou recomeçar. E vou recomeçar com as pedras queimadas. O que são pedras queimadas, pastor? Quando ninguém acredita mais. Quando ninguém valoriza mais. Quando tudo diz que é o fim. Eu vou dizer algo que vocês já ouviram possivelmente. Mas é um voto meu quando eu chegar a primeira vez numa igreja. Quantas vezes eu não quis me suicidar? Quantas vezes eu não quis tirar minha vida? Porque as pessoas diziam, esse negro não vale o que come. E um dia chegou um jovem senhor que disse, Bento, eu conheço alguém que acredita em você. Tem? Não tem. Quem é? Jesus. Me evangelizou 3 meses. Me levou para a igreja, aceitei Jesus. Com 15 dias fui batizado no Espírito Santo. Com 1 mês eu fui batizado nas águas. Não perdi um culto. Escola bíblica. Concentrações dentro da mata, dentro da cana onde eu morava. Orava no mínimo 8 horas por dia. Mas eu cheguei. Num dia eu estava em um culto, uma igrejinha 8x6. E o pregador naquela noite chegou, pregando. Eu sentado no meio do povo. E ele disse, Genival, fica de pé. Quando eu fiquei, ele disse, Deus está mandando eu te dizer que você é um